Você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não? Você já se pegou em situações que não te faziam bem, que você não estava confortável, mas mesmo assim você ficou para que não magoasse os outros, te fazer entrar em conflito, da pessoa questionar, ai, porque você tá indo embora, ou ai, porque você não quer ir nesse aniversário, nessa festa, enfim. Você sente culpa quando diz não ou quer impor um limite? Fazer essas coisas, você sente medo de ser rejeitada e de perder a relação com essa pessoa? Então esse vídeo é pra você, fica aqui que hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre estabelecer limites em todos os tipos de relações, seja ela amorosa, familiar, amizades, trabalho, enfim. Desde pequenos a gente é ensinado a ver o outro e, por exemplo, a criança tem um brinquedo, divide pro seu coleguinha, senão ele vai chorar. Enquanto a criança que é dona do brinquedo, vamos dizer assim, o brinquedo é propriedade dela, acaba tendo que dar pro outro e não pode brincar com o seu brinquedo. Claro que a gente tem que entender o senso de compartilhar e viver em sociedade. Só que não ao ponto de você se ferir. A gente ouve muito, não faça isso, você vai magoar essa pessoa, cuidado para não ser egoísta, ou então você tem que entender o lado do outro. Só que entender o lado do outro não quer dizer que você precisa se anular ou se machucar, ultrapassando os limites e barreiras que para você é importante. E quando você nunca aprendeu a impor limites, ou até inclusive as pessoas impor os limites sobre você, porque cada um passa por cima do outro, quando você começa a perceber os seus limites e que você precisa impor, você acha isso errado. Eu tô sendo egoísta, eu tô sendo maldosa. E principalmente nós mulheres, nós somos criadas ao servir do outro. Então eu preciso fazer pelo outro, preciso pensar no outro, o instinto materno, toda aquela coisa que eles dizem. Mas nem sempre é assim. A gente deixa essas barreiras, esses limites sendo quebrados por medo de ser rejeitada, por medo da pessoa não querer mais a relação, ou um colega de trabalho que é folgado, mas que coloca tudo nas suas costas e você não diz não porque gosta daquela pessoa e quer manter uma relação tranquila no trabalho e não quer criar conflitos, não quer ter conflitos. Você nunca aprendeu a impor limites, você acha que vai perder também a aprovação do outro, o amor do outro e até a relação por si só. Psicanálise, isso é marcado pelo clássico desejo de aprovação. Então, se eu não fizer o que o outro quer de mim, ele não vai me aceitar, portanto, eu vou perdê-lo, né? Como objeto de desejo. Na psicanálise, a gente fala muito sobre objeto. O objeto não é um objeto em si, mas ele é uma situação, ele é uma pessoa, ele é aquele desejo que é ser aceito, fazer parte de alguma coisa. Isso é muito forte na adolescência, principalmente, que você quer fazer parte de algo. Você vira um pouco as costas para sua família para você se encontrar no mundo. Aonde eu tenho lugar nesse mundo? E isso é importante, esse momento. Então você tem, depois que passa essa fase, você entende que você tem a sua família para voltar caso for necessário e você continua sendo parte dela. Mas nesse momento de desconexão, essa pessoa ela vai buscar tentar fazer parte de alguma coisa no mundo. E por isso a gente vê muitos adolescentes fazendo coisas bizarras a fim de serem aceitos e aprovados por um grupo determinado de pessoas. Então, se eu digo não, no pensamento, se eu digo não, eu posso ser rejeitada, abandonada. Eu preciso sempre aceitar, para ter sempre o outro, fazer a vontade do outro. Se eu me posiciono de uma maneira até coerente e educada, mesmo assim eu posso ser abandonada, ser rejeitada. Porque eu não tenho valor, na minha opinião. Tem muito ligado a esse valor também, sobre o ser em si só. E se eu desagrado alguém, né, contradizendo o que essa pessoa tá dizendo, ou seguindo o meu valor que não tem muito a ver com aquele valor, mas que para mim faz sentido, eu posso também perder o amor dessa pessoa. Porque eu teria que confirmar o que ela diz e não contrapor. Pior de tudo, quando você tenta colocar esse limite, você sente culpa. E há pessoas que relatam até sentir um aperto no peito, uma dor física, enquanto ela tenta dizer não. Um coração acelerado, algo como uma ansiedade por não poder expressar quem ela é, não poder dizer e ter os seus limites. E tem pessoas que testam muito isso, mais do que outras. E muitas vezes essa culpa, ela não é uma culpa nem de agora, mas é como um eco do passado, porque a nossa mente inconsciente, ela não tem tempo. Então, uma coisa que ocorreu na infância ainda reverbera hoje, muitas vezes sem você perceber.
mas foi uma série de fatos, uma série de acontecimentos que foram em decorrência e chegaram nessa culpa que você sente hoje. Alguns exemplos práticos para a gente ilustrar. Por exemplo, você aceita convites a festas, eventos, aniversários, seja o que for, com medo de desagradar, mas você não se sente confortável. Você transpõe esse limite de si mesmo para agradar o outro, aceitando o convite. Você tolera comentários invasivos, seja de qualquer pessoa. Você aceita a sobrecarga de trabalho, seja em qual for, ou permanece num relacionamento onde seus limites são testados e desrespeitados o tempo todo porque você tem medo de ficar sozinha. A verdade é, por medo de que os outros te abandonem, você se abandona o tempo todo. E quanto mais você se abandona sem você perceber, mais a sua autoestima fica frágil. Então, como a gente pode mudar isso, né? Esses pensamentos e essas atitudes para ter uma vida melhor, mais equilibrada, mais feliz, mais plena consigo mesma? Muitas pessoas não se conhecem, daí vem o termo autoconhecimento, porque se você não se conhece, você nem sabe quais são os seus limites, os seus valores, o que você prioriza, como você vai conseguir impor esses limites? Então, presta atenção no corpo também. Acho que o corpo, ele traz muitas respostas. Ele traz esse incômodo às vezes, ou algo bom. Então, se você sentir algo positivo, corpóreo, emocional, físico, é sempre uma grande forma de você entender o que está acontecendo. Claro que você tem que ver se essas emoções não estão ligadas com pensamentos enganosos, de paranoia, porque quando vem a ansiedade, ali vem a paranoia, a gente começa a criar coisas que não são. Alguns medos, eles podem extrapolar essa barreira e começar a ser enganoso. Então, é sempre bom tentar perceber, entender o que realmente é e o que não é. Mas o corpo ajuda muito. Alguém, por exemplo, você gostaria de ir nessa festa, tal, e aí você sente uma coisa estranha. Você presta atenção nisso, porque você vai ter algumas respostas que seu corpo te dá. Você pode começar com uma lista. O que eu quero, o que eu posso e o que eu aceito. Faça essa lista. E essa lista pode ser atualizada, é claro, com o passar do tempo, para você se conhecendo melhor. E é importante você fazer uma lista dos seus valores, e principalmente dos valores que são inegociáveis, que são coisas que não tem como, e coisas que você poderia, talvez, negociar, caso, dependendo da situação. Então, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, mas por enquanto deixo só essa dica curta. Tem que aceitar que às vezes você vai impor limites que vai gerar um desconforto na relação, e isso é natural. Porque às vezes as pessoas não aceitam de bate-pronto, principalmente se você for uma pessoa que sempre deixou que as pessoas fizessem de tudo. Então vai gerar aquele desconforto assim. Mas você era melhor antes da terapia. Isso é um clássico, que a família, os amigos, pessoas que eram tóxicas ali, se alimentando da boa vontade e acham que a terapia tá fazendo mal à pessoa. Que a terapia está fazendo mal à pessoa, mas é porque justamente ela estava se aproveitando da situação. E aqui eu deixo adentro que nem sempre é consciente, tá? As pessoas às vezes se aproveitam das outras de forma inconsciente também, assim como você deixa ser aproveitado. Então, há esse contraponto entre as duas coisas que precisa ser visto. Então, às vezes pode ser que a pessoa não haja de má fé, pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, aqui não estamos a condenar ninguém, apenas a instruir para que você tenha uma vida melhor. E algumas pessoas podem não gostar quando você impõe limites, isso é claro. Mas você tem que entender que uma relação saudável, você não precisa ficar se anulando o tempo todo, ela tem que ter um equilíbrio. Claro que às vezes você tem que ceder, mas ceder até o ponto que você se sente confortável. A partir do momento que você não se sente mais confortável, que aquilo não faz bem para você, será que vale a pena mesmo manter essa pessoa na sua vida, sendo que a pessoa mais importante deveria ser você mesma? Porque você está se anulando pelo outro e o outro não pode fazer nada por você. Quer dizer, vocês não podem chegar num consenso, num acordo? Sempre bom, apesar da questão dos limites, pode gerar sim esse desconforto, mas sempre impor limites de forma clara e respeitosa. Então, em vez de já chegar atacando ou de uma forma reativa, comunicação de uma forma clara e simples. Eu posso aqui no futuro falar mais sobre comunicação, porque a forma como você se comunica já muda completamente o cenário.
Então, por exemplo, um relacionamento, alguém fez algo que ofendeu a pessoa, mas essa pessoa que fez algo que ofendeu não interpretou dessa forma, ou não entendeu, enfim. E essa pessoa que foi ofendida, ela se sentiu muito mal. Só que ao comunicar que ela se sentiu mal, ela não. Se ela vir na agressividade, se ela vir na raiva, essa pessoa raramente vai aceitar e raramente vai entender o que aconteceu. Então, a forma de comunicar não é acusatória, porque isso não funciona. Então, a forma é: olha, aconteceu essa situação, detalhe, e eu, essa pessoa, me senti ofendida. Não quer dizer que você queira me ofender, mas eu me senti assim. Podemos conversar para chegar num consenso? Se essa comunicação for um pouco mais branda, sim, claro, depende do tom de voz, várias questões que precisam ser reguladas para uma informação ser bem aceita, principalmente numa pessoa que veio querendo ofender a outra, ou com ou sem querer. Então, acredito que dessa forma, dessa comunicação de entender que eu me sinto assim, não quer dizer que você quis que eu me sentisse assim, mas a forma como você se comunicou me fez me sentir mal. Então, trazer para si no sentido de como eu me sinto. Então, isso pode ser trabalhado e ser um bom relacionamento com uma boa comunicação. Também não adianta você colocar seus limites e depois também, por dó ou por, enfim, culpa, tirar esses limites e deixar a pessoa novamente fazer o que quiser e te desrespeitar. Então, é importante você ser firme. E essa firmeza é o que vai realmente passar essa mensagem e o outro aprender onde é o seu espaço e onde é o espaço dele. Já pegou situações assim que as pessoas te desrespeitam o tempo todo? É porque realmente você também não está se dando ao respeito. Então, o respeito começa consigo mesmo e você saber impor seus limites. Senão as pessoas vão fazer o que elas querem fazer e não importa. Então, começa o respeito com você mesmo, hoje, e assim você vai colher os frutos de relações que têm respeito, cheias de amor, cheias de entendimento e com uma boa comunicação, que vai ser nossos próximos temas. Vai doer? Vai doer. Doer psiquicamente, doer fisicamente, porque é uma coisa nova para você. Então você se sente algo como se você estivesse abrindo ali, saindo de uma casca de que você não se respeitava, mas com isso também, no desrespeito, você acaba responsabilizando o outro. Ao passo que você cresce, e crescer dói, né? Pensa, crescer dói. A gente, quando nasce um dente, por exemplo, dói, caiu um dente, um exemplo, mas são coisas, são passagens da vida que dói. E faz parte. Isso vai passar. A hora que a dor passa, vem, né? A paz, vem a alegria, vem a completude, vem você sabendo dos seus limites, se respeitando e tendo uma vida mais plena. E não quer dizer que não vai gerar culpa no começo, porque vai sim. São muitos anos, né? Uma longa história. Então, no começo vai gerar culpa. E essa culpa vai diminuindo aos poucos até que você consiga falar as coisas sem problema. Quando você realmente consegue colocar um limite saudável, você está dizendo: eu me escolho, eu me respeito. Então, se isso ressoou com você, comenta aqui, eu me escolho. Precisa de mais, precisa de um espaço de acolhimento para tratar das suas dores específicas, num atendimento único, exclusivo. Eu ofereço sessões de terapia e também a minha mentoria, o Renascimento Áureo. Lá a gente trabalha autoestima, limites, relacionamentos, comunicação e construção de vínculos mais saudáveis, relações conscientes. Escreve aqui, ativa o sininho e te vejo na próxima. Obrigada!